todo mundo tem esse acesso, nem todo mundo pode estar ali, fazer um mergulho e ver isso de perto, né? Então você acaba diminuindo essa distância entre o mar, entre o tubarão e entre as pessoas, no caso. Eu acho, é meio que assim, um papel tipo de mediador, entendeu? É trazer essa informação, mostrar o trabalho que eu faço através das imagens, que eu acho, isso é muito importante, porque muitas dessas pessoas talvez não vão ter a oportunidade jamais nem de ver um animal em um aquário, que pode ser, tudo bem, animal, eu não vou entrar no âmbito tipo de animais cativos, mas assim, que até tem o ponto positivo, então, da educação ambiental, entendeu? De fazer com que pessoas tenham contato com certos animais que elas jamais teriam oportunidade. Então, eu acho que talvez o que eu faça seja um pouco mediar isso e fazer com que esse caminho ele fique um pouco mais palpável, um pouco menos abstrato e, no fim, que eu acabe, tipo, não sei, plantando uma sementinha, sabe, no coração das pessoas de que tubarões não são monstros. São animais como qualquer outro animal e a gente precisa, tipo, é muito complicado falar em equilíbrio, num ambiente equilibrado, porque, tipo, o que é equilíbrio? As coisas, elas estão sempre em movimento, entendeu? Elas não são estáticas e faz parte da natureza isso. Então tem uma coisa assim, a natureza não é nem um pouco romântica, então, mas eu acho que um animal que está tão distante das pessoas e que ele tem uma visão tão negativa, tem uma carga tão negativa, eu não sei, talvez esse seja um dos motivos que tenha me atraído, porque eu vejo que assim é muito fácil, de certa maneira, por mais que eu adore, por exemplo, adoro cetáceos, mas é fácil você falar, poxa, vamos defender os golfinhos, ou então tartaruga, sabe? Já são mais queridos por natureza. Isso, exatamente. São animais que têm essa visão, tipo, que são mais fofinhos, e o tubarão não. E eu já vejo o contrário. O tubarão são animais extremamente tímidos. Eles são predadores, sim, entendeu? E eu não vejo predador com uma conotação negativa. A gente precisa de predador porque um predador ele vai predar uma presa, ele se alimenta de outro animal, por isso ele tem a função dele, né? Exatamente, por isso que a natureza não é romântica, a gente tem que esquecer isso é necessário, porque só assim a gente tem ambientes saudáveis e equilibrados. Então, por mais que essa palavra seja um pouco controversa, mas eu acho que é esse o caminho. E sobretudo, eu acho que sempre depois assim que a gente trilha um caminho que é meio que uma luta titânica e a gente descobre o que a gente quer fazer e a gente faz isso com amor, eu acho que não tem volta. É mais ou menos a minha relação com os tubarões. Legal, Raquel. E agora falando um pouquinho mais particularmente, né? Até então a gente falando da educação, tudo, como é passar essa mensagem para a população em geral. Agora falando um pouquinho particularmente de experiência, o que você pode falar referente aos tubarões? Talvez alguma coisa que já aconteceu com você que marcou, que com certeza todos os encontros são especiais, né? Mas algo que tenha marcado e que vai ficar para você e para o resto da vida. Todos os encontros são especiais, são únicos. Eu posso, voltar para o mesmo lugar diversas vezes, rever os mesmos tubarões, porque então em alguns lugares eu reconheço, não só no caso dos tubarões tigre, que são os animais que eu trabalho, mas tem outras espécies, por exemplo, os tubarões caribenhos de Recife,
Toda vez que eu volto para as Bahamas, eu mergulho com eles, eu identifico certos animais, enfim, seja por alguma característica corpórea a gente consegue identificar, mas mesmo assim, mesmo cada momento sendo único, eu tenho os meus preferidos, digamos assim. Então, a minha espécie preferida, que é tubarão-tigre, para mim são os tubarões mais fascinantes que tem, porque eles têm, ao contrário da maioria das espécies, eles, assim, a maior parte dos indivíduos não é tímida, eles têm um comportamento diferente entre um indivíduo e outro. Então eles passam encarando você. Como eles são animais maiores, tipo, eles demoram, eles não são tão ágeis, são muito curiosos, têm um comportamento investigativo. Depois vem tubarão-martelo, que eu acho que assim é um design inigualável, com aquele prolongamento da cabeça, tipo, que parece um scanner. E tubarão branco, que para mim é o rei dos oceanos. Mas tipo, nisso tem assim um momento muito especial, aconteceu faz pouco tempo, porque as fêmeas que eu trabalho com tubarão-tigre, eu acabei, assim, todas elas têm nomes. Então 2 delas eu acabei nominando. Uma delas é a Julieta e a outra é a Lady Hook. E a Lady Hook, depois de vários mergulhos, ela acabou se tornando não apenas, então não um tigre só, a minha espécie favorita, mas a Lady Hook, o meu indivíduo favorito. Então é uma coisa assim, depois de vários mergulhos consecutivos e várias viagens, toda vez que eu caio na água, eu sei que ela me reconhece também. E ela deixou, tipo, eu nunca tive, eu acho isso muito importante também, ressaltar. Em todos esses anos que eu mergulho, eu já mergulhei com cerca de 25 espécies. Eu nunca sofri um ataque, nunca fui colocada em nenhuma situação de risco por tubarão algum. Mas eu tenho uma lembrança da Lady Hook no domo da minha câmera. Então é a parte, quando eu estou com a câmera debaixo d'água, e eles se veem no reflexo, então ela é super curiosa e sempre chega perto para olhar na câmera, e numa dessas ela deu uma mordidinha. Então eu tenho a lembrança, dá para ver direitinho no domo da minha caixa estanque. Que no caso uma mordidinha seria uma grande marca, né? Exatamente. Então, mas são só, digamos, é um arranhão carinhoso da Lady Hook, que não foi para me atacar nem nada, foi de curiosa. Enfim, eu estava com a câmera na frente dela e pronto, só arranhou. Mas isso também tem solução, é só mandar polir que fica novo. E a gente consegue até ver aqui o brilho nos olhos, né, quando fala do assunto, quando fala aí, no caso do preferido, né? E aí, para encerrar, como que você vê essa questão de estar de frente com o tubarão? Você já acabou falando que nunca sofreu nenhum acidente, que nunca teve aí nenhum imprevisto, mas como que é essa situação? Você acha que parte bastante do mergulhador, no caso, de tomar os cuidados necessários, de talvez não passar do limite? Assim, todas essas Existe coisas... um limite? Então, esse que é o problema, porque limites existem, mas a gente tem a tendência a sempre tentar romper esses limites e sempre tentar quebrar algumas regras. Mas eu acho assim, primeiro, a coisa mais importante é a segurança, em qualquer mergulho. Segundo, ou enfim, ou primeiro, eu acho que os dois eles estão juntos também, não é o meu ambiente. Por mais que eu queira ser um peixe, eu queira ser um tubarão, eu preciso do cilindro nas costas, ou então eu sei que se eu fizer um mergulho de apneia, eu tenho um tempo curto para ficar ali debaixo d'água. Não é o meu ambiente, entendeu? É o ambiente deles. Então a primeira coisa é essa, eu tenho que respeitar. Então é o respeito. Então eu acho que é uma coisa diferente. Você vai me perguntar, você não tem medo? Eu não tenho medo, porque primeiro é uma troca de energia.
São animais muito sensitivos, muito sensíveis. Eles têm assim uma complexidade de sentidos que fazem com que você cai na água, você pode não ver tubarão algum, mas eles sabem que você está ali. Seja pela nossa frequência cardiorrespiratória, enfim, é o campo elétrico. Então, essa é uma coisa muito importante. Se você está calmo, você mantém a sua respiração tranquila, o tubarão sente. Ainda mais se a gente está com o equipamento scuba, com um cilindro nas costas, no que exala a bolha, o tubarão vai embora. O tubarão martelo é um que chegou perto de você, soltou bolha, ele vira para o outro lado e não vai chegar perto de você. Então, eu me sinto confortável quando eu estou debaixo d'água, sabe? E principalmente eu me sinto mais confortável ainda quando eu estou no meio dos tubarões. Legal, Raquel, eu gostaria de agradecer, em nome da TV Clareia, do programa Cultura e Meio Ambiente, a sua participação com a gente. Agradecer também ao Marcos da ONG Miraterra, que trouxe você até a cidade de Rio Claro, para nesta Semana da Água, uma semana tão importante, né, que devemos lembrar, lógico, não só nessa semana, mas o tempo todo desse bem tão precioso que nós temos, mas de ter a sua participação, a sua presença aqui na cidade de Rio Claro. E deixa espaço então para suas considerações finais, uma mensagem que você queira deixar para a população no geral, referente a esse teu trabalho tão bonito. Bom, eu acho, então, em primeiro lugar, eu que agradeço, não só o Marcos, da ONG Miraterra, a todo o pessoal de Rio Claro, e eu acho, assim, é uma coisa que, a questão do medo, normalmente a gente tem medo daquilo que a gente desconhece, então, por uma questão de proteção, tipo, para fazer de conta, não, eu não tenho medo, você continua, digamos, na obscuridade, você continua sem conhecer, sabe? Você faz um bloqueio. E aí que está o grande problema, porque aquilo que a gente desconhece, a gente tende a destruir. Então, eu procuro conhecer os tubarões, eu procuro conhecer os animais, eu acho que é uma coisa assim. Você olha no olho, você fala da mesma maneira quando você conversa, tipo, nós duas estamos aqui conversando, e isso rompe uma barreira, então, daquilo que você não conhece. A partir do momento que você conhece, você ama e você quer cuidar. Ao contrário, aquilo que você desconhece, você tem medo e você destrói. Então, eu espero que deixar um pouquinho do meu conhecimento, do meu amor, pelos tubarões, pelos oceanos, mas sobretudo pela vida, sempre.